Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E é o seguinte, doutora Adriana, preenchi os lábios da minha paciente e na hora ficou lindo, mas no dia seguinte estava cheio de hematomas. Devo me desesperar? Hoje eu vou te ajudar a não cair mais nessa armadilha, nessa intercorrência, que muitas vezes aterroriza os profissionais da estética, principalmente os iniciantes. Mas calma aí, isso não significa que nunca mais vai ocorrer uma equimose, mas sim que você precisa aprender a evitar esse tipo de intercorrência se realmente você quer se tornar uma doutora 20K. Além disso, gente, dominar essa técnica é muito importante para você profissional. Por quê? Faz com que você tenha muito mais segurança frente aos seus pacientes, para você evitar essa própria intercorrência e para que você também saiba reverter essa intercorrência o mais rapidamente possível, caso ela venha a ocorrer ou, de repente, uma paciente venha até você com esse tipo de intercorrência, né? Olha, eu vou te dizer que eu recebo com certa frequência esse tipo de relato, que é o seguinte: doutora, eu fiz um lindo preenchimento nos lábios da minha paciente, ela saiu super feliz da minha clínica, do meu consultório, mas no dia seguinte ela me mandou uma foto cheia de hematomas. E aí o que acontece? Você entra em pânico, porque já acha que vai acontecer uma necrose ou algo ainda pior, gente. Certamente isso já aconteceu porque você simplesmente injetou um produto sem conhecimento anatômico necessário, ou seja, conhecimento vascular anatômico necessário. E infelizmente, hoje em dia eu tenho visto muitos profissionais injetores e não especialistas em harmonização. Injetar, todo mundo injeta. A única coisa que você precisa saber para isso é o quê? Apertar o êmbolo da sua seringa ou então disparar a sua pressurizada. E é justamente isso que deve ser mudado. E mudado agora, se você não quiser mais viver baixando o seu preço, lutando contra a concorrência que temos no mercado de pessoas que simplesmente injetam qualquer coisa dentro do seu paciente, sem técnica adequada, sem conhecimento de anatomia e sem entregar um bom trabalho. Eu quero, antes de começar a te mostrar como que você vai reverter e como que você vai lidar com esse assunto, eu quero te mostrar quais são os fatores que te levam a ter esse tipo de intercorrência, tá? Então, primeira coisa é o seguinte: plano errado da aplicação. Normalmente, quando nós temos esse tipo de intercorrência, é porque o profissional aplicou o produto numa profundidade muito grande. Profundo demais, pegou artéria, pegou veias de calibres maiores. Isso daí é um grande erro. Segundo erro, técnica inadequada. E quando eu falo de técnica inadequada, vai muito além de angulação, vai também levar em conta o que? O peso da mão do profissional, né? A calibração que eu costumo chamar. A sua mão, ela precisa ser uma mão firme, mas ela não deve ser uma mão pesada. Firmeza é diferente de uma mão pesada. Muitas vezes a força também com que é colocado, né, a agulha, a cânula ou também a pressurizada vai interferir muito nisso. Você precisa ter conhecimento vascular, então você precisa saber exatamente onde estão passando as artérias,
por onde ela vem, onde que você vai ter ali, gente, o encontro de artérias com veias, e isso é muito claro quando nós vamos trabalhar nos lábios. Existe uma parte seca, uma parte molhada que você não pode ultrapassar. Então, falta de conhecimento anatômico vascular também é um dos grandes erros. E o último erro, e não menos importante, é o produto e a quantidade inadequados. Se você não souber qual é o produto correto que você tem que colocar com a reticulação, com o crosslink, com o G-Prime, com todas essas características e a quantidade adequada, você também pode ter esse tipo de problema, ok? Então, agora nós vamos aprender a forma correta de trabalhar na região dos lábios e principalmente para que você evita esse tipo de intercorrência. Então, corre lá, já pega o seu caderno de anotações, pega a sua caneta, porque a gente já vai começar, ok? Bom, primeira coisa, gente, que nós temos que saber. O que é exatamente esse roxo que deixa os lábios horríveis, né? Com aquela aparência tão desagradável que quase mata o paciente de susto e muitas vezes os profissionais também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem? Essa imagem aqui, o que ela vai nos mostrar, ok? Olha aqui, eu tô vendo a paciente tá me mostrando que ela tem ali um hematoma formado na região vestibular. Que região é essa, doutora Adriana? É no interno dos lábios, na minha região de mucosa, que nós chamamos que é na região vestibular. O que aconteceu ali para ter esse extravasamento de sangue, para ter esse hematoma? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber é o quê? O que vem a ser um hematoma? O hematoma é nada mais, nada menos que quando eu tenho um rompimento de uma artéria ou de uma veia, eu vou ter extravasamento de sangue, tudo bem? Então, quando eu faço aqui, por exemplo, alguma lesão em um dos vasos, eu posso perfurar ou transfixar, que a gente chama o vaso, e eu posso ter extravasamento de sangue. Quando eu tenho extravasamento de sangue, o sangue é formado por quê? Por hemácias, né? Então, eu vou ter ali um líquido, que é o sangue, repleto de células hemácias. As células hemácias, por sua vez, ela é rica em quê? Em oxigênio. Então, ao passar do tempo, ao passar das horas, as minhas células hemácias, elas vão perdendo o oxigênio e vão se escurecendo. Então, olha só, se eu tenho um aglomerado de hemácias que extravasou do meu vaso, eu vou ter um hematoma. Então, isso nunca mais você vai esquecer. O que é um hematoma? Um aglomerado de hemácias. Várias hemácias, hematoma, ok? E com o passar do tempo, com o passar das horas, essas hemácias perdem oxigênio, que é o que faz com que elas fiquem bem vermelhinhas, e elas vão escurecendo. Com o passar do tempo, mais ainda, o que acontece? Vai acontecendo um processo de fagocitose dessas células. Então, os fagócitos vêm e começam a metabolizar essas células. E é por isso que primeiro estágio, eu tenho o extravasamento. Segundo estágio, eu vou ter essa aparência aqui que vocês acabaram de ver aqui. Olha, essa aparência bem escura. Com o passar do tempo, isso começa a clarear, vai ficando mais amarelado, até que ela desaparece por completo, ok? Então, é bem importante você entender o que é um hematoma. Quando você entende o que é um hematoma, primeiro, você já entendeu que a pior parte do hematoma é exatamente a aparência.
é exatamente, né, essa mancha roxa que vai ficar ali no seu paciente. Ali eu mostrei para vocês um exemplo de hematoma vestibular, mas muitas vezes esse hematoma ele também vai abranger toda a parte externa dos lábios, né? Muitas vezes a paciente vai ficar com o hematoma exposto do lado externo, visivelmente, ok? Não só nos lábios, mas também em toda a região ao redor dos lábios. Na pele mesmo, ela pode ter extravasamento de sangue nesta região e ficar ali com os hematomas visíveis, tudo bem? Mas a pior parte é exatamente essa. Por quê? Ele não vai evoluir para algo pior. Então, quando você pensar que um hematoma, o que pode acontecer? Pode acontecer uma necrose? Não, ele não tem nada a ver com uma necrose. Uma necrose é outra coisa. Uma necrose é quando eu tenho ali, né, uma deficiência total ou parcial de fluxo sanguíneo. E aí é completamente diferente os sintomas. Eu começo a ter uma isquemia, que é o esbranquiçamento do tecido, e posteriormente ele evolui para uma necrose. Tudo bem? Então, o hematoma, ele não tem nenhuma ligação com necrose. Então, acalme o seu coração. Se você pensava, né, que essa intercorrência poderia levar a uma necrose, não leva. A pior parte é essa. Com o passar dos dias, ele vai desaparecendo. Só que claro que você não quer que o seu paciente passe por isso e nem que você passe por isso. Então, o que a gente precisa ter? Conhecimento anatômico para que a gente possa cada vez mais evitar esse tipo de intercorrência, tá? E aí eu quero te mostrar como que você vai fazer isso daí. Primeiro, nós vamos ver a divisão dos lábios. Então, vou mostrar aqui para vocês na nossa lâmina. Bom, então vamos lá. Aqui você vai ver a malha que nós temos aqui, né, de vascularização. Então, aqui nós vamos ver tanto as principais veias quanto as principais artérias. Então, olha só, gente. Aqui nós vamos ter nesta região aqui a carótida externa, tá? Vou pedir aqui, olha, para a edição, se conseguir aqui aproximar, fica ótimo. Então, aqui eu tenho, olha só, a minha carótida externa, que vai começar nesta região. Ela vai passar aqui, olha, por baixo do meu osso de mandíbula e vai subir nesta região aqui, olha só. Ela sobe nesta região aqui e aí ela vai fazer todo este caminho que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho tanto a minha artéria quanto a minha veia facial. Então, recapitulando, a minha veia facial, ela é um ramo da minha carótida externa, que vem aqui no meu pescoço, passa por baixo aqui, olha, da mandíbula, ok? E aí ela vai subir aqui mais ou menos, gente, olha, um dedinho depois do masséter, tá? Então, um dedinho depois, quando você apertar aqui, ó, você aperta o dente, o masséter sobressai, um dedinho depois, mais ou menos, ela sobe nesta região aqui. Subiu nesta região e aí, então, ela vem em direção aos lábios. Quando eu tenho aqui, olha, a artéria que vai subir em direção aos lábios, ela chega na altura da comissura e aí ela vai aqui se desmembrar em mais dois ramos, que é o infralabial e o supralabial, ok? E depois ela continua subindo aqui, olha, em direção ao nasogeniano, ela sobe em direção ao nasogeniano. Aqui ela vem irrigar o nariz, asa e ponta de nariz, e ela continua aqui o percurso dela em direção à nossa glabela.
Por que que isso é muito importante você entender? Porque se eu tenho aqui uma veia e uma artéria bem importante na região de lábios, eu preciso tomar muito cuidado para não gerar nenhum tipo de compressão nessas artérias, ok? Vamos entender melhor aqui, olha só, eu trouxe aqui um outro molde para a gente entender aqui na prática, tá? Então, quando eu tenho aqui a minha boquinha, se a edição conseguir aqui aproximar, pode fechar, inclusive, aqui, olha, a imagem na boquinha, tá? Então, eu tenho aqui os lábios. O que que é importante, né? Você saber, olha, eu vou abrir aqui um pouquinho a boquinha e mais ou menos nesta região aqui, olha, que eu vou marcar, vou virar ela aqui, deixa eu marcar aqui de frente para mim que fica mais fácil. Mais ou menos nessa altura aqui que eu estou marcando, a gente vai ter a divisão do seco e molhado que a gente fala, né? Então, na região externa, eu vou ter aqui, olha, o meu vermelhão, tá? Eu vou ter aqui onde eu estou pintando de branco, eu vou ter o que nós chamamos de vermelhão dos lábios, que é a região seca. E a partir daqui eu tenho uma divisão entre o seco e o molhado. Perfeito? Então, aqui, região do lado de dentro, a região molhada nós chamamos de mucosa. E a região de fora a gente chama de vermelhão dos lábios ou corpo dos lábios. Mas o que é o importante aqui? É você saber que é a região seca dos lábios. Já aqui, gente, eu tenho o que nós chamamos de comissura, tá? Então, eu tenho aqui comissura dos lábios. Qual é o plano de aplicação que vai fazer com que eu não tenha esse tipo de intercorrência? Gente, são planos de aplicações mais superficiais. Então, se eu tenho aqui o seco e o molhado, se eu não tenho que ultrapassar aqui essa divisão de seco e molhados, eu sei que por aqui vai passar uma artéria e uma veia importante, e aqui também, quanto mais profundo eu colocar o meu, mais profundo eu colocar o meu dispositivo, aqui eu estou fazendo um exemplo com uma agulha, tá? Quanto mais profundo eu colocar a minha agulha, a minha cânula, o que que vai acontecer? Mais chances eu tenho de pegar esses vasos importantes, tanto essa artéria quanto essa veia. Então, quando a gente vai trabalhar com lábios, nós temos que trabalhar em um plano mais superficial, um plano onde eu consiga fazer a entrega do ácido hialurônico de forma que ele não superficialize, para não ficar aquelas pápulas, né, mais superficiais. Eu vou conseguir entregar ali um volume, mas eu vou estar entre o superficial demais, a pele, e o profundo. Então, em que parte eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar em uma camada dérmica superficial, ok? Quando a gente fala de preenchimento de lábios, para que você também evite esse tipo de intercorrência, é mais recomendável que você trabalhe com a técnica com cânulas. E por que cânulas e não agulhas, doutora Adriana? Porque a cânula, ela vai ter uma ponta romba. O que é uma ponta romba? É uma ponta arredondada. A cânula, diferentemente da agulha, a cânula, ela não tem a capacidade de transfixar um vaso, ou seja, ela não vai furar o vaso, porque ela não é
pérfuro cortante. Ela tem uma ponta arredondada. E aí eu vou indicar com que você utilize as agulhas para você fazer o refinamento. O que que vem a ser o refinamento? Quando você precisa fazer um contorno muito fininho, quando você precisa aqui, olha, fazer todo o contorno ou desenhar mesmo, se a paciente não tem, por exemplo, o arco do cupido, você precisa desenhar o arco do cupido. Se você for fazer aqui, olha, os filtros para você estruturar um lábio mais maduro, aí sim. Por quê? Porque neste caso você vai utilizar a agulha em uma... Olha só, você vai utilizar a agulha em uma profundidade muito superficial. Praticamente isso daqui, olha, vendo o plano, você está vendo aqui a luz da agulha. Estão vendo? Então, aqui você consegue ver a luz da agulha. E aqui você não vai pegar nenhum tipo de vaso, ok? Então, aqui, inclusive, você não precisa nem aspirar, porque você está numa superfície segura. E aí você vem retroinjetando e fazendo o seu refinamento, tá ok? Isso também vale para a técnica da pressurizada. Muitas vezes eu vejo, né, que temos profissionais que utilizam a técnica da pressurizada porque ela não transfixa vaso. Perfeito, ela não transfixa. Mas dependendo da pressão que você utilizar, você também pode gerar hematomas pelo impacto que vai causar. Então, sempre que você também for preencher com a técnica de pressurizada, é bem importante você saber o posicionamento correto que você coloca, sem ter mão pesada, gente. Eu sempre falo, né, quando vocês vão posicionar a pressurizada, principalmente nos lábios, né, você vai repousar o seu dispositivo. Você não vai apertar o dispositivo nos lábios da paciente. Você repousa, você somente encosta e você vai fazer o disparo. E para isso, o que que você precisa? De uma mão firme e não uma mão pesada. Uma mão firme significa que você vai colocar aqui, vai apoiar, vai disparar e a sua mão não vai dançar de um lado para o outro. Você não precisa apertar. Se você apertar, você vai causar lesão no seu paciente, vai causar trauma no seu paciente, tá? E aqui também a gente tem as técnicas específicas de pressurizada. Então, você não deve, né, aplicar também numa região que você ultrapasse o centro do corpo dos lábios, sempre da metade para fora. E dessa forma você também fica ali, né, numa região bastante segura quando a gente fala de técnica de pressurizada, ok? Bom, outro ponto também muito importante é o seguinte: técnica inadequada. Como é isso? Quando eu utilizo agulhas ou cânulas no calibre errado. Então, você precisa saber exatamente qual é o calibre que você vai utilizar, tanto da sua cânula quanto da sua agulha. Normalmente, eu recomendo, é o que eu uso, né, para um trabalho mais delicado, anatomicamente mais natural, eu gosto de utilizar cânulas a partir de 22G. Por quê? Porque são cânulas não muito finas, que me dão uma segurança muito grande, tá? Mas você pode utilizar 22 ou 25. São as mais usadas no mercado. Doutora Adriana, mas eu vi que existe uma técnica que eu posso fazer com uma cânula de 30G. Pode, pode. Mas aqui eu estou falando sobre o quê? Aqui eu estou abordando para que você evite qualquer tipo de rompimento de vaso. Então, quanto mais calibrosa, ela vai te dar mais segurança. Mas também você não pode colocar uma cânula, por exemplo, 18G, porque senão você vai estragar todo esse tecido, tá? Então, na região dos lábios, eu uso
a 22G ou a 25G. São as duas mais recomendadas para esta área. Você trabalha de forma tranquila, você entrega um produto numa quantidade adequada. E para fazer refinamento, você pode utilizar tanto a agulha que vem já nos preenchedores, ok? Esse preenchedor aqui, gente, ele tá azul porque, na verdade, ele é um preenchedor didático, tá? Ele é um preenchedor para a gente utilizar nesse tipo de molde aqui. A gente sabe que os preenchedores que a gente vai utilizar nos pacientes, eles são completamente cristalinos, ok? Só a título aí de conhecimento. Então, você pode utilizar as agulhas que já vêm com eles, que normalmente vão ser 27G, ou então a agulhinha 30G, para você fazer, por exemplo, um refinamento bem mais delicado também. Tudo bem? Maravilha! Agora vamos falar um pouquinho sobre o produto adequado e quantidade. Quando eu vou escolher um produto adequado, né, para fazer a região de lábios, eu preciso estar atenta aqui: reticulação, crosslinking, quantidade que eu vou utilizar, G-Prime desse produto. Por que que tudo isso é tão importante? Por que que todas essas propriedades físicas e reológicas são tão importantes? Primeiro, quando a gente faz, né, a aplicação nos lábios, logo após, o que que eu preciso fazer? Eu preciso moldar todo esse produto que está aqui. Normalmente, quando a gente faz os lábios, a gente não faz a entrega, pronto e acabou, e a gente não mexe. Pelo contrário, tá? A gente vai modelar esses lábios, a gente vai fazer massagens, a gente vai acomodar esse produto. Dependendo da técnica, por exemplo, que você faz, existe uma técnica que você vai colocar o produto aqui em bolos, que é você vai concentrar o produto aqui e você vai levando o produto ao longo dos lábios. Então, eu preciso de um produto que tenha uma fluidez adequada, que tenha, né, uma flexibilidade adequada, ok? E que ele também não se desmembre, ele tem um bom G-Prime. Isso quer dizer que ele vai passar pelo estresse da agulha, ele vai passar pelo estresse da cânula ou mesmo da pressurizada, mas ele vai continuar tendo ali a sua ligação, uma molécula na outra, tudo bem? Então, eu preciso saber muito bem escolher esse tipo de produto. Quando eu utilizo um produto de alta reticulação, por exemplo, de alto crosslinking para os lábios, qual vai ser a grande diferença dele? E é nessa armadilha que muitos profissionais entram. Ah, mas ele vai durar mais. Ok, mas ele é flexível? Não, ele é muito mais denso. Se ele é muito mais denso, eu praticamente não consigo modelar. Agora, no pior dos casos, o que que vai acontecer? Você vai entregar, aliás, no melhor dos casos, né? Você vai entregar para sua paciente um lábio totalmente artificial, como se fossem duas salsichas infladas, onde a sua paciente vai conversar e ela vai estar falando ali, olha, são duas salsichas infladas, ela não vai ter um movimento adequado, natural dos lábios, né? Vai ser como se fosse dois lábios com vida própria. Diferentemente de quando a gente usa o gel adequado. Quando eu uso o gel adequado, ele vai encaixar e vai se acomodar perfeitamente junto com o meu tecido e eu vou ter um lábio volumoso, mas vou continuar tendo todos os movimentos desse lábio. Ok? Então, essa é uma grande diferença. E nós sabemos, né, gente, que há um tempo atrás, ok, a harmonização facial era o quê?
todo mundo com a mesma face, aquele bocão enorme, só que isso já passou, essa moda já passou. Agora, o conceito de uma boa harmonização, de um bom preenchimento de lábio é o quê? Você manter a naturalidade. Você vai entregar volume, você vai entregar hidratação, a paciente vai ter lábios mais sensuais, mais volumosos, mas com movimento, com naturalidade, ok? Nada de duas salsichas infladas aí, né? Que a paciente mal consegue falar. Muitas vezes ela não consegue falar, fala até de forma estranha, não aparecem os dentes, na hora de sorrir ela fica travada, ela vai sorrir, né, de forma diferente. Então, hoje em dia, o bom profissional, ele já não trabalha dessa forma, ok? Quantidade de produto, por que que é muito importante? Porque se eu utilizar muita quantidade aqui, o que que vai acontecer? Lembra que aqui nós temos, né, a nossa artéria e a nossa artérias e veias, né? Aqui eu tenho a supralabial e a infralabial. Quando eu coloco muito produto nessa região, o que que pode acontecer? Eu posso começar a ter aqui um edema. E eu tendo um edema, começa o quê? Inchar. Se incha, eu tenho aqui a minha artéria passando, eu começo a ocupar espaço. Se eu ocupo espaço, eu começo a apertar a minha artéria. É mais ou menos como quando a gente tem uma mangueira d'água e você chega e pisa em cima da mangueira. Aperta a mangueira. O que que vai acontecer? Você vai começar a ter menos fluxo de água passando por ali. Se eu começo a comprometer o fluxo sanguíneo que passa nesses vasos, o que que vai acontecer? Eu começo a ter um início de isquemia, porque se não passa sangue, eu não tenho oxigênio. E se eu não tenho oxigenação dos tecidos, eu começo a ter o quê? A isquemia, que é um esbranquiçamento na região, ok? E se isso não for revertido de forma correta e rápida, ela pode evoluir para uma necrose, que é quando eu não tenho mais o fornecimento de oxigênio para esse tecido. E aí ele começa a entrar em morte celular, ok? Outro problema que pode acontecer também é a alergia do produto. Então, tomar muito cuidado com isso, fazer uma anamnese para que você não tenha problema de alergia no produto que você vai colocar. Como que você vai reverter isso daí, né? No caso de uma alergia, por exemplo. Vamos ver aqui, gente, no caso de uma alergia. Primeiro, a gente vai entender o que é a alergia em si, o que é o edema em si, né? A isquemia e a necrose. Eu vou mostrar fotos aqui de cada um para vocês verem. Então, vamos iniciar aqui, olha. Esse primeiro aqui a gente já viu, que é o quê? É quando eu tenho um hematoma. Já entendemos muito bem como é que é isso daí, tá? Como que eu vou reverter um hematoma? Então, aconteceu isso com você. Por mais que você tenha seguido todos os passos que eu coloquei aqui para você, conhecimento anatômico, produto adequado, colocou no plano correto, quantidade correta, mas aconteceu. Ou então, essa paciente chegou lá para você reverter isso. Não tem muito o que fazer. Você vai indicar pomadinha iridoide 2 a 3 vezes ao dia e você também pode indicar tintura de arnica. Tintura de arnica que é vendida em farmácias naturais, farmácia de manipulação ou homeopática. Então, a paciente pode tomar essas gotinhas porque vai ajudar a diminuir mais rapidamente esse quadro, ok? Vamos então agora para o próximo. Olha só, aqui, gente, nós já estamos vendo um quadro de quê? De isquemia. Notem aí como nós temos no lábio superior um esbranquiçamento muito visível. Estão vendo?
O lábio inferior continua rosado, mas o lábio superior tem uma isquemia instalada. Então, ele está esbranquiçado. Quando ele está esbranquiçado, significa exatamente aquilo que eu falei com vocês. A mangueira parou de passar ali água. Então, nesse caso, o que aconteceu? Houve uma compressão da artéria e eu não tenho mais fornecimento de sangue nesta região. O que fazer nesse caso, doutora Adriana? Qual é a reversão? Você vai aplicar compressa quente nesta região, tá? Então, a sua paciente vai até você, você vai aplicar compressa quente nesta região e 2, 3, 4 minutinhos, tirou a compressa quente e você vai entrar com massagem vigorosa nessa região. Massagem vigorosa nessa região. Aguarda, vê se começa novamente ficar rosado. Não conseguiu. De novo, você vai tentar isso umas 3, 4 vezes, ok? Vou fazer a massagem com o quê? Você pode fazer a massagem com uma vaselina, pode fazer a massagem com um creme de ozônio, pode fazer a massagem com nebacetim, com o que você tiver, ok? Fez a massagem 3, 4 vezes, aguardou um pouco, não resolveu, aí você vai ter que entrar com a enzima hialuronidase, ok? Então, você precisa se capacitar e entrar com a enzima hialuronidase, neste caso, para que você possa fazer a reversão dessa isquemia. Doutora Adriana, se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Se você não fizer nada, isso vai evoluir para uma necrose. E o que é muito importante você saber? Isquemia é reversível, necrose é irreversível. Por isso que nas primeiras 48 horas, depois que você faz o seu preenchimento, obrigatoriamente você precisa acompanhar o seu paciente. Se você não acompanhar o seu paciente, você corre esse risco. Por quê? Porque a isquemia, ela não acontece, a necrose, ela não acontece assim. Ela é um processo. O paciente muitas vezes já pode apresentar a isquemia meia hora, 40 minutos, 1 hora depois do preenchimento. Mas se você fez uma compressão, por exemplo, de uma veia e não de uma artéria, ela pode demorar até 24 horas. Por quê? Porque o sangue da veia tem menos oxigênio que o sangue da artéria. Então, quando você faz a compressão de uma artéria, rapidamente você vai ter ali uma isquemia visível. Quando você faz a compressão ou a obstrução de uma artéria, de uma veia, ela vai demorar mais tempo porque o sangue tem menos oxigênio. Tudo bem? E aí você precisa atuar no momento correto. Por isso que você precisa acompanhar o seu paciente nas primeiras 48 horas depois do preenchimento de lábios. Com 24 horas, ele precisa mandar para você uma foto, você precisa ver. Se você tiver dúvida, pede para o paciente voltar até o seu consultório para você verificar, ok? Se tá tudo bem. E, em último caso, se você não conseguiu reverter com a massagem, você vai entrar com hialuronidase. Tudo bem? Ok. Vamos, então, agora ver o próximo caso aqui. Então, já vimos isquemia. Próximo caso. Esse caso aqui, gente, de edema. Essa paciente aqui está apresentando um edema. Olha isso. Isso é um edema normal? Não, isso não é normal. Isso é uma reação alérgica que ela teve. Nesse caso, o que você precisa fazer? Primeira coisa, orientar a sua paciente a colocar gelo. Ela precisa colocar gelo. Quando que isso pode acontecer? Em vários casos, tá? Pode ser que houve um edema porque atingiu algum vaso importante, pode ser que tenha tido um edema por conta de excesso de produto, pode ser que tenha tido um edema pelo próprio produto. Existem alguns géis de ácido hialurônico que eles geram um processo inflamatório maior, ok? Então, também cuida aí do produto que você utiliza, tá?
Então, quando acontecer isso, o que que eu preciso fazer? Diminuir esse edema o mais rapidamente. Por que isso? Porque se eu continuar com esse edema pode gerar uma compressão da minha artéria. Então, aconteceu isso, primeira coisa, gelo. E na sequência, essa paciente tem que entrar com uma administração de corticoide ou até mesmo de antibiótico. Tudo bem? Então, se você não for um profissional habilitado a isso, é importante que você encaminhe essa paciente a um profissional habilitado para que possa administrar, né, esse tipo de medicamento. Tudo bem? Vamos para o próximo caso aqui. Próximo caso, gente, que eu trouxe aqui para vocês. Olha lá. Esse daqui já é um caso de necrose instalada. Então, na verdade, esse caso aqui é a evolução daquela isquemia que eu mostrei para vocês, que não foi tratado a tempo, que foi negligenciada pelo profissional, ok? E aí acontece isso. O fluxo sanguíneo, né? Não tenho mais oxigenação do tecido e as minhas células começam a morrer. Então, esse tecido começa a entrar em morte celular. Uma vez que entrou em morte celular, é irreversível. Então, em caso de dúvida, procure a mentora, a sua mentora, né? Eu sempre falo com as minhas alunas, gente, está com dúvida, tira foto, manda para mim para eu olhar, que é caso de emergência. Em caso de dúvida, não conseguiu muito bem, pede para o paciente mandar outra foto. Ah, mas a luz não está muito boa, pede para tirar foto de outro local, de outra iluminação, pede para ir na luz natural e tirar foto de fora, foto de dentro. Muitas vezes também acontece isso, tá? Por fora tá tudo ok, mas quando você vira por dentro, não está ok. Muitas vezes por dentro, na região vestibular, está com isquemia. E também você vai ter que agir nesse caso. Tudo bem? Em caso de dúvida, traga o paciente para você, senta o paciente na sua cadeira, na sua maca, e você vai olhar como é que está. E um dos testes bem importantes é aperte os lábios do paciente. Então, você vai pegar o lábio do paciente, olha só, e vai fazer isso daqui. Tá aqui a minha boquinha. Você vai apertar. Aperta, segura, 1, 2, 3, bem forte, solta. Quando você soltar, essa partezinha que você apertou vai estar branco. Por quê? Você bloqueou aqui a vascularização. Tá? Então, você bloqueou aqui a passagem de fluxo sanguíneo. Quando você solta, aí você vai notar visivelmente que ele volta a ficar rosado. Esse é o teste. Se você vê que está esbranquiçado, você apertou, voltou e continuou esbranquiçado, você já está com uma isquemia, ok? Então, é muito importante você fazer esse teste no seu paciente. Se você seguir todos esses passos de prevenção, você saber identificar, né? E saber como agir em cada um deles, obviamente, você vai ter muito menos problema com isso, você vai prevenir esse tipo de intercorrência e caso chegue alguma intercorrência para você, você vai saber reverter. E o que é mais importante, gente? Não negligencie isso. Seu paciente está com edema, se o paciente está com dor, é muito importante que você traga até você e que você analise isso. E caso você não tenha experiência suficiente, procure a sua mentora, o seu mentor, né? Que é aquele professor realmente que te deu o curso, que te capacitou, porque isso é muito importante. E eu sempre falo com as minhas alunas. Uma coisa que eu não abro mão é de dar esse tipo de mentoria, esse tipo de assistência, porque de nada vale você aprender algo e no momento que der uma intercorrência você não aprendeu como reverter e você não tem onde, né,
você não tem onde pedir ajuda. Então, é muito importante que você tenha, sim, onde pedir ajuda, que você tenha um mentor, uma mentora que possa te ajudar nesse sentido. Tudo bem? Bom, e aí, gostou desse conteúdo? Escreve aqui para mim embaixo que eu quero saber o que você achou desse conteúdo. Se você já conhecia todas essas intercorrências e você já dominava como fazer a reversão e, o mais importante, a prevenção delas. E isso, gente, vale para todos os casos. Procedimento com agulhas, procedimentos com cânulas e também procedimentos com a pressurizada, tá bom? Eu também quero saber o seguinte, se você tem aí algum assunto que você queira que eu faça uma aula completinha, especialmente para você, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler o seu comentário e quem sabe a próxima aula aí pode ser dedicada a você, tá bom? É isso aí, nós vamos ficando hoje por aqui, mas é claro que eu volto no próximo vídeo e te encontro. Um grande beijo e até lá!